Então, irmãos, como estávamos falando, esta é a ideia, tá? Não é o homem que toma a iniciativa. A iniciativa partiu de Deus. Uma vez tomada essa iniciativa da parte de Deus, cabe ao homem, ou não, responder positivamente a essa iniciativa do Criador. Tá? Então, aí o nosso tópico 1 vai falar acerca dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Vou ler alguns trechinhos só para a gente ter uma ideia. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Aí aqui o nosso comentarista vai citar 3 aspectos da escolha de Deus, segundo a ótica que se tem acerca do que está escrito aqui em Efésios 1, 4, que é o que a gente está estudando. E aí Paulo menciona 3 aspectos, pelo menos, né? Em quem fomos escolhidos, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha. E o terceiro aspecto, qual é a finalidade dessa escolha. Então, da mesma forma que existem os aspectos que são perguntas, nosso comentarista traz a resposta, melhor dizendo, que em quem fomos escolhidos? Em Cristo Jesus, ou em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo se deu antes da fundação do mundo. E qual é a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E aí aqui é um comentário acerca da lição, que é um trecho, na verdade, de Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu acredito que a maioria do pessoal que é da Assembleia de Deus tem essa Bíblia. Ele vai afirmar que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E aí ele vai citar aqui até a nossa declaração de fé, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso a gente volta lá no começo que a gente disse. Né? O fato de Deus saber as coisas futuras, de Deus saber quais são as escolhas das pessoas, Deus ele não interfere nessa escolha. Embora ele já saiba, é bem complexo mesmo, é meio difícil de entender, mas embora Deus já saiba quais serão as escolhas de cada pessoa, de cada ser humano, ele não interfere nessa escolha. Né? Ou seja, a gente vai falar mais à frente aqui sobre a eleição e predestinação. Ela não... Vamos falar mais à frente, já vamos falar agora, para a gente ganhar tempo. A eleição e a predestinação, elas não são incondicionais, tá? Essa é a ideia. Né? Porque se elas são incondicionais, o ser humano logo não teria a capacidade moral de escolher o que é certo e o que é errado. Esta é a nossa ideia. Se a eleição e a predestinação elas são incondicionais, logo a gente não tem a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. Já está determinado, já está escolhido, e a gente está só cumprindo uma função. Tá? Basicamente, esta é a ideia que nós não acreditamos. Mas acreditamos que existe um chamado de Deus para toda a humanidade e que esse chamado é condicional. Condicionado ao quê? Nós vamos falar aí mais à frente, tá? E aí, como nós dissemos aqui, se a gente fosse analisar aqui, e não é a nossa ideia, poderíamos criar várias e várias polêmicas acerca aí do tema proposto, mas este não é o caminho nem é a ideia. Então, quando aqui fala da eleição, está falando de uma eleição de separação, né? Desde o começo, aí, desde a fundação, de antemão, como disse o nosso comentarista aqui,
antes da fundação do mundo, Deus havia estipulado um plano de salvação. E aqueles que aceitarem este plano de salvação, eles precisam aceitar por fé em Cristo Jesus. Logo, não depende de condições humanas, não depende de atos humanos. Depende exclusivamente de fé no ato expiatório de Cristo na cruz. Então, não são as nossas forças, não são os nossos méritos, não são os nossos meios que irão nos salvar, mas sim o ato de Cristo na cruz. E uma vez este ato feito, nós precisamos aceitar isso por fé e acreditar que Ele fez isso por nós. Tá? E isso nos torna eleito a partir do momento que nós acreditamos nisso. E aí, no próximo subtópico aqui, ele vai falar aqui acerca das condições da eleição. E aí a gente vai falar que uma outra coisa que é interessante. Vou ler rapidamente e a gente já fala. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, que é o texto áureo de todo crente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E há uma citação de Paulo em primeiro livro, primeira carta escrita a Timóteo. Eu vou abrir aqui para a gente falar junto. Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 4 até o número 6. Eu vou ler aqui para a gente entender o que Paulo está falando, segundo a nossa ótica, tá? Que quer que todos... Vamos ler o 3 para a gente entender o 4. Por isto é bom e agradável diante de Deus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O que é interessante que Paulo ele vai usar um termo grego, que é bem peculiar aqui no texto em que lemos, em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Paulo, na verdade, aqui está dizendo que Deus ele tem um desejo, olha só, Deus ele tem um desejo que todos se salvem. Esta é a ideia que Paulo está falando aqui a Timóteo. Deus tem este sentimento, Deus tem um sentimento de que todos venham à salvação, que todos aceitem a salvação que ele propôs. Esta é a ideia que Paulo está aqui falando. Deus tem este sentimento dentro dele, que toda a sua criação se salve, muito embora ele saiba que nem todos serão salvos. Mas ele tem este desejo, Deus anseia que o povo o aceite, que o povo o aceite por fé, aceite a obra de Cristo na cruz. Este é o sentimento que há em Deus, o sentimento de que todos se salvem. E Paulo vai usar até a expressão grega, telo, que tem esta conotação de desejar, que Deus tem o desejo, como nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 4, eu quero repetir, diz assim, vou ler aqui, 2:4, que quer que todos os homens se salvem. Este que quer aqui, Deus tem o desejo, Deus tem o desejo que todos se salvem, Como eu vou repetir, muito embora ele saiba que isso não vai acontecer, mas há um desejo de Deus nisso. É como se o coração de Deus tem um sentimento assim, nossa, como eu quero que todos aceitem o que eu fiz. Essa basicamente é a ideia de Paulo, quando ele usa este termo grego aqui, o telo, que há um sentimento em Deus, E não boulomai, é um outro termo grego. Se Paulo tivesse usado este termo, boulomai, teria uma ideia de determinação, ou seja, Deus está determinando que todos fossem salvos. Deus determinou que todos serão salvos, ou Deus determinou que alguns serão salvos e outros não. Mas não é esta conotação que Paulo usa,
Paulo usa a conotação que nós expressamos aqui, um verbo aí, do verbo grego, a expressão telo, que tem mais uma ideia de sentimento, de desejo, e não de determinar, de obrigar, de já está feito, né? Não é esta a ideia de Paulo escrevendo aqui a Timóteo, né? Então aqui nós vamos ver que existe uma condição para essa eleição. A condição é aceitar a Deus por fé, né? Aceitar a obra de Cristo por fé em tudo aquilo que ele já fez. E aí o nosso comentarista vai dizer que como já lemos aqui, o texto áureo que eu acabei de dizer, de todo cristão, João 3,16, e agora também citamos 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo 2, 4 ao 6, que esta salvação ela se torna uma realidade para toda a humanidade. Esta salvação, através de Cristo, ela é oferecida a todos. E ela se torna uma realidade de acordo com o prévio arrependimento de cada um. Tá? Então, a partir do momento que há um arrependimento genuíno de cada indivíduo, ou seja, a oferta de Cristo lá na cruz foi aceita por Deus, através daquele ato a humanidade foi redimida, mas cabe a cada indivíduo reconhecer o seu pecado e o seu fracasso de pecado, a sua vida de pecado, e aceitar, e antes de aceitar, se arrepender por fé no Criador, e aceitando isso, aí ele passa sim aí a ter uma nova vida, ser eleito em Cristo, mas ele precisa reconhecer o seu estado de pecaminosidade e aceitar essa condição que é por fé, de se arrepender dos seus pecados e acreditar na remissão de Cristo através da cruz do Calvário. Então, vejam que não há nenhum mérito humano nisso, né? Ninguém pode cumprir isso sem a graça. Então, não é um mérito humano, né? Eu posso fazer por mim mesmo, eu posso escolher ser salvo por mim mesmo. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso aceitar a obra de Cristo na cruz por fé. Isso não é uma iniciativa minha, não partiu de mim, isso não partiu de você, não partiu de ninguém. Essa iniciativa partiu de Deus. Foi Deus quem deu o passo de ir de encontro à humanidade novamente. Isso através da obra expiatória de Cristo na cruz, né? Então, se procedermos dessa forma, deste modo, nós seremos eleitos em Cristo, né? Ou fomos eleitos em Cristo através da sua divina graça, por sua graciosa e infinita misericórdia, né? Ou seja, pela obra de Cristo, não pelas nossas obras. Basicamente é isso que vai dizer aqui o segundo tópico, tá? Essa é a visão que nós defendemos. Nós poderíamos entrar aqui em várias outras visões, né? Então, mas essa não é a ideia, né? O terceiro subtópico vai falar sobre uma vida santa e irrepreensível. E aí Paulo vai enfatizar que a eleição tem uma finalidade específica. Que esta eleição em Cristo tem uma finalidade específica, que é de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante dele quem? Diante de Deus. Esta é a ideia, né? E aqui o que já sabemos de cor e salteado, quando Paulo usa o termo santo, ele está falando de ser separado do pecado, tá? A partir do momento que por fé aceitamos a obra de Cristo, nós somos separados do pecado, tá? Não vai dizendo aí que agora agora eu sou crente, aceitei Jesus, agora estou santo, né? Eu sou santo, agora eu sou, né? Não está falando aqui desse tipo de coisa. Está falando de que há agora uma separação do pecado. Aquilo que nos separava de Deus, o abismo que era o pecado, que não nos deixava mais nos aproximarmos de Deus. Agora, através deste ato de Cristo, nós podemos viver uma vida santa e irrepreensível. Santa de separação, tá? Que é um processo. Nós já estudamos isso aqui em outras aulas passadas.
A santidade é um processo de escolhas diárias de não pecarmos mais e, com isso, caminharmos à perfeição até estarmos no céu com Cristo, né? Então é nesse aspecto que Paulo está falando, de termos uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma vida que agora nós podemos estar religados a Deus através da obra de Cristo. Mais uma vez, volto a repetir, isso não é mérito nosso, é o mérito da cruz de Cristo, tá? E aí ele vai continuar dizendo, além de ser santo, que é ser separado de fato do pecado, ele usa o adjetivo grego amomos, que é irrepreensível, que é algo inculpável diante de Deus, né? Ou seja, os termos vão apontar para a santificação, que é um novo padrão ético e moral, e uma vida que vai agradar a Deus agora. Essa é a ideia, né? E isso daqui vai falar aí do propósito e o resultado da escolha de Deus, né? Na verdade, não da escolha de Deus, fica estranho a gente falar assim, mas da escolha de Deus, vamos colocar assim, em enviar o seu Filho para morrer por nós, né? Deus tomou a iniciativa e uma vez que isso feito e as pessoas que aceitam isso, essas pessoas que eram iníquas são agora declaradas justas, né, diante de Deus, e os pecadores indignos também são declarados justos e dignos da salvação não por mérito nosso, mais uma vez, mas por conta de Cristo, né? A justiça de Cristo lá na cruz, ele sofreu por nós, ele pagou o preço por nós, ele morreu por nós, né? O quarto subtópico vai falar sobre a nova vida dos eleitos. Vou ler rapidamente algumas coisas aqui para você entender só o que está escrito na nossa lição. A nova vida nos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante somente, o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Já falamos basicamente sobre isso aqui, sobre a nova vida. É uma vida... Esta escolha é condicionada ao homem, não é incondicional, tá? Então, cabe a gente a escolher isso daí ou não escolher. E a partir do momento que escolhemos, há um novo padrão exigido por Deus, um novo padrão de vida exigido pelo Criador, e nós devemos seguir este padrão de santificação e de processo de santificação até estarmos com Cristo um dia no céu de glória. Aí tem aqui o segundo tópico, predestinados para filho de adoção. Isso aqui é interessante a gente falar, e eu dei uma corrida para a gente chegar nesse tópico, para a gente poder entender de fato aqui essa questão da predestinação para filhos da adoção. Lembra que lá no começo eu disse que há um livro, que é o livro A Doutrina da Predestinação, do pastor Severino Pedro da Silva? Ele vai dizer exatamente isso, né? Que a eleição e predestinação uma é consequência da outra, tá? E a gente vai falar isso daí, né? Deus elegeu a igreja desde a eternidade, já falamos. E aí o que é a predestinação segundo a nossa ótica, né? Tem aqui a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, tá? Então a nossa ideia não é de que Deus predestinou alguns, mas que Deus determinou um destino para aqueles que foram eleitos. E quem são os eleitos? São aqueles que aceitam por fé a obra de Cristo na cruz. Aí o termo grego é prorizô, traduzido como predestinar. Ele é formado pelo vocábulo orizô, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja,
Predestinar significa literalmente determinar antes. E aqui o nosso comentarista usa bastante a Bíblia de Estudo Pentecostal, e mais uma vez ele faz referência desta Bíblia, do estudo, na verdade, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal, esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Ou seja, Deus ele elegeu um povo em Cristo, tá? Isso não significa, volto a repetir, que foi Deus quem escolheu essas pessoas para serem salvas, não. Essas pessoas aceitaram por fé, aceitaram a graça de Cristo na cruz, e se entregaram ao Senhor, aceitaram o chamado à salvação que está aí para todos. E uma vez isso, está eleita em Cristo, aí através dessa eleição, por fé em Cristo, existe uma predestinação, um destino preparado para aqueles que são eleitos agora através da fé em Cristo Jesus, através da graça. Continuando aqui, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Tá? Então, olha só. Aqui fica bem claro o que nós pensamos acerca dessa doutrina da salvação. Uma vez eleitos em Cristo, porque aceitamos esse chamado, logo também, se permanecermos até o fim, nós teremos aí já existe um destino preparado, a predestinação preparada, que é concedida àqueles que aceitaram esse chamamento do Evangelho, tá? A gente continua aí no próximo vídeo.